Vamos então continuar a falar de arquitetura, a falar da cidade, a falar dos espaços e da forma como nos relacionamos com eles. Neste segundo painel do nosso evento de hoje, começando já pela minha direita, a arquiteta Rita Almada Negreiros, a arquiteta Cristina Veríssimo, a arquiteta Paula Turgal e o arquiteto João Queiroz e Lima. E eu gostava a minha primeira questão, e depois também de um painel com tão bons contributos e tantas ideias que resultariam garantidamente em inúmeras questões, a minha primeira questão era mais se calhar uma reflexão e partilho com todos esta questão, e que é tentarmos perceber que herança é que a cidade de Lisboa, toda a área, além daquele gueto, daquele bairro, daquela cidade, daquela zona, o que é que o resto da cidade aprendeu e o que é que resulta daquela operação tão marcante que foi a construção na altura da Expo 98? Em relação ao perigo de repetir, como dizia o engenheiro Alexandre Burmester, a Expo 98, eu acho que não vai haver essa oportunidade, porque nunca mais vamos ter uma injeção económica. Sou eu ou sou? Acho que nunca mais vamos ter a capacidade económica para fazer. Não é? Temos agora, a seguir à crise de 2008, portanto, eu estou durante vários anos cá. Isto sou eu? Não sei. Isso sou eu. Esta nova entrada de capitais e esta Lisboa que está a dar, e a Câmara começa outra vez com essa poder investir, mas não se compara a Câmara. Foi com o investimento que foi feito na Expo 98, não sei se foi já todo recuperado, mas penso que nesta altura estamos muito mais numa perspectiva de reabilitação e requalificação. Portanto, já dentro de uma malha construída, mesmo quando falamos entre Expo e Lisboa, já são zonas todas construídas, infraestruturadas, portanto não é uma zona que parte do zero. Acho que foi uma experiência muito válida. Se calhar o mestre foi um bocadinho crítico em relação à... Em que destaca mais do papel mais crítico do arquiteto Alexandre Burmester? Por exemplo, a estrutura verde, penso que é uma das grandes qualidades daquele espaço. Portanto, tem uma qualidade enorme, que é plano, não é? E tem árvores, perímetros de passeios e de estradas. É uma zona ampla e com uma vegetação, pronto, que realmente há alguns jardins que têm uma manutenção mais difícil do que não estão, mas toda a estrutura verde e, sobretudo, arbórea está muito bom. Penso que é um resultado muito bom em questões de assombramento, de climatização natural dos espaços. Penso que assim é bastante positiva essa parte. E depois a arquitetura, pronto. Cada arquiteto tem a sua forma de se exprimir, gosto mais ou menos, mas as pessoas que lá moram sentem mesmo aquilo como o seu bairro. Há uma relação sempre muito emocional com cada bairro onde nós vivemos e criamos os nossos hábitos. As pessoas da Expo têm os seus, não é? Portanto, identificam-se bem. Qualquer dia deve haver marchas populares da Expo, mas não sei se há, mas se calhar há, não sei. Mas penso basicamente que estamos muito mais agora numa perspectiva de reabilitação e com os meios que não são os mesmos da Expo. Presidente Cristina Veríssimo, o que é que a cidade, a restante cidade, digamos assim, aprendeu com aquilo que foi a operação do Parque das Nações? Eu acho que a cidade não só aprendeu, como também usufruiu. A primeira coisa que aprendeu, acho que foi sem dúvida a relação com o Rio. Lisboa nunca foi tão generosa, nem tão exposta à água, com exceções, obviamente. Mas acho que, sobretudo, o passeio ribeirinho da Expo, que faz uma relação com a água muito mais aberta, de passeio público, etc., e contínuo, obviamente que foi uma oferta à cidade que acho que beneficiou bastante. As coisas que também temos aprendido em termos da Expo é que realmente havia uma série de infraestruturas. Eu estou a pensar, a Estação do Oriente também foi uma dádiva à cidade, e todos nós percebemos que é uma estação que nós temos como referência e é um ponto de chegada e de partida na cidade hoje em dia.
para além disso, toda uma série de infraestruturas que obviamente permitiram regenerar a cidade, que na altura, digamos, que não tinha oportunidades de o fazer, porque havia terrenos, inclusive o oceanário também foi outra dádiva, mais outro equipamento que foi outra dádiva à cidade. Aquilo que eu penso também é que, obviamente, nestas operações, o tempo também é importante. E o que eu quero dizer com isto é que ainda estamos numa geração muito próxima do início do que é que será a Expo, ou de que é a Expo, embora com estes anos já começamos a perceber que há pessoas que estão e que vivem ali, que estão felizes a viver ali, e que as cidades também com o tempo ganham outra densidade e ganham outras raízes aos sítios que obviamente é necessário. Eu hoje em dia estava a dizer por graça e vivi muitos anos no Bairro Alto. O Bairro Alto foi durante algum tempo uma zona fora da cidade e portanto também precisou ele próprio de crescer e de se regenerar, porque na altura do terremoto aquilo era praticamente um terreno livre, não é? Já tinha as infraestruturas, etc. Mas o que eu quero dizer é que as cidades têm esta capacidade de se regenerar e eu acho que a Expo não se pode dizer que seja homogénea. Eu acho que há espaços urbanos mais interessantes que outros, mas há zonas da Expo que são zonas de uma boa escala humana e uma boa escala urbana e humana. O que eu quero dizer com isto é que as ruas estão bem desenhadas e isso também faz com que esta ideia que nós tenhamos do espaço público, obviamente que com o tempo irá sedimentar. Estávamos há bocadinho também a falar da centralidade. Enfim, se calhar haveria ali algumas coisas que podiam ter sido melhoradas, o que é hoje o centro da Expo. Não sei se é bem o centro que nós esperaríamos como espaço público, porque estaríamos à espera de ser um espaço de reunião e de comunidade. Não sei se será, pela maneira como está organizado, não é? Porque não tem embora haja um limite, esta relação dos edifícios que o propõem não são, digamos, generosos perante esse espaço urbano, mas obviamente que tem coisas bastante boas. Arquiteta Paula Portugal, a mesma pergunta e a mesma reflexão, com dados adicionais. Com certeza. Para já agradeço o convite. É assim, eu partilho de alguns incómodos do meu colega Alexandre Mestre. Considero que a Expo foi um sucesso. Para já foi um sucesso enquanto exposição, que eu acho que isso também tem que ser dito, e considero também que foi um sucesso. Claro que estes sucessos depois têm um tempo para estabilizar, e estes processos urbanísticos demoram bastante tempo para serem consolidados, bastante tempo para, enfim, tirarmos algumas ilações, e neste momento estamos, ao fim de 20 anos, é o momento para, de facto, tirarmos algumas ilações. Há aqui um problema, não lhe queria chamar um problema, não considero que seja um problema grave. Sinto que há uma questão de escala com a qual eu me sinto desconfortável. Eu, ser humano. Eu, cidadão. E é esse desconforto que eu sinto em algumas zonas, em alguns bairros, leem-se bairros próximos, leem-se bairros avulsos, construindo aquela zona da cidade, e claro que se transforma, não lhe queria chamar um gueto, porque acho que não, mas é um sítio bastante delimitado pelo rio, com a mais-valia também, eu chamo-lhe um mirador para o rio, portanto, e isso é no bom sentido. Portanto, nós criámos um mirador para o rio e isso trouxe benesses para o resto da cidade, que estava, de facto, voltada. Nós tivemos uma cidade anos e anos e anos voltada de costas para o rio, não é? Tínhamos a zona de Belém, à qual hoje em dia eu também considero continua a ser uma excelente zona para passearmos e usufruirmos. E esta zona, enfim, tem aqui alguns, parece-me a mim, bairros mais confortáveis, zonas mais confortáveis, de facto, o circular, que o Alexandre Messer há bocado também me incomoda um bocadinho, porque circulamos um quarteirão, depois há aqui uma mistura entre o que é o passeio pedonal
e o que é o passeio a 30 à hora dos nossos veículos automóveis, que de repente se misturam também um bocadinho, mas enfim, isto são coisas que eu acho que o tempo vai dando resposta, que deveríamos agora, de facto, pensar um bocadinho para refletir que está na altura de pensarmos nestes pequenos pormenores que não estão, se calhar, a serem bem resolvidos neste momento, mas isto são processos que levam anos e anos e anos e, portanto, são processos de adaptação e transformação e de constante transformação, e a cidade é uma constante transformação. Arquiteto João. Bom dia, obrigado também por me terem convidado para vir cá. O que devo começar por dizer que achei um pouco estranho, porque nós temos um ateliê muito pequenino que lida com problemas que não têm nada a ver com estes problemas desta escala, mas é muito interessante para nós expandirmos a nossa forma de pensar no espaço. E, de facto, o que eu gostava de começar por dizer é que a Expo 98 começou há 20 anos atrás, quando eu comecei a namorar com aquela que é a minha mulher agora, que é arquiteta também. Estávamos a formar-nos na Faculdade de Arquitetura. Essa sim, um gueto, que foi ali na Ajuda, não é? Aquele espaço muito isolado, que é o oposto do que é a cidade. E lembro-me que o primeiro propósito da Expo, e esse para mim é a primeira ideia-chave da Expo, é que veio numa história por exemplo, da Expo de Sevilha e de outras Expos mundiais, que foram feitas para serem Expos, construções megalómanas que enchiam o olho e faziam com que as pessoas ficassem todas felizes momentaneamente e depois desapareciam. E nós vamos a Sevilha e vemos ainda a ilha de Sevilha como aquilo é degradante. E a Expo pegou muito bem logo nesse propósito, que é transformar uma Expo, que era um investimento brutal logo de origem, e que iria dar um marketing para a cidade muito forte, mas que ia ser uma coisa muito limitada no tempo, e dizer, vamos aproveitar isto para fazer uma boa parte de cidade. E agora esse propósito deve-se misturar sempre com outro, que é, com que propósito é que se faz cidade? E naquele caso da Expo, fez cidade primeiro com esse propósito, o que é interessante, porque já agora que vamos fazer uma coisa para nós vermos, para toda a gente ver, aliás, vamos tentar também fazê-la bem feito. E isso foi um toque de Midas da Expo que não é habitual em Portugal e que de facto, na minha perspectiva, resultou lindamente. Portanto, esse propósito inicial resultou lindamente. Agora, quando se falou disto, não sei se para nos convencermos a nós próprios, para convencermos a Europa, se para convencermos que a Expo ali é que fazia sentido fazer, não sei com que propósito é que foi, com certeza que foi com propósitos que eu não consigo compreender, porque são de uma esfera política que eu não consigo alcançar. Disse-se na altura também que era muito interessante que a Expo fosse criada ali, porque se poderia cozer a Expo com Sacavém, ou essa cidade nova que iria surgir. Portanto, a Expo já nem sequer estava em discussão, era a cidade nova que ia surgir, ia-se cozer com Sacavém, ia cozer os problemas do Rio Trancão, ia cozer-se com os Olivais, depois com aquela zona mais de, não sei como é que se chama bem, mas Chavaregas, Marvila, essas coisas todas, e depois ia fazer a ponte. Já foi falada aqui, essa aqui foi a última a ser explorada na questão do próximo passo a ser planeado em Lisboa, da ponte entre o centro histórico e aquela zona de expansão a norte. É muito interessante que essas coisas todas tenham sido faladas e, na minha perspectiva, ficaram todas um bocadinho no papel, como o burmestre disse. Desculpem chamar-lhe burmestre, mas pronto, somos todos arquitetos, todos amigos. Não nos conhecemos de lado nenhum, mas peço imensa desculpa, saiu-me, é assim, se calhar... Às tantas tratarei todos por tu, também é uma tendência que eu tenho. O que eu acho que é de facto muito visível na Expo é que há um bocadinho esse espírito de gueto. Se calhar o espírito de gueto para mostrar, se calhar tudo isto conjugado com... não foi conjugado da melhor maneira, a linha do caminho de ferro, os viadutos que andam ali à volta, a própria cidade que tinha sido construída perifericamente, como Sacavém, como Portela, que foi também construída de uma forma, ou foi planeada de uma forma que é um bocadinho hermética e, portanto, também não era fácil fazer a ponte entre aquilo que ia ser a cidade nova. Agora, esse é que era verdadeiramente aquilo, na minha perspectiva, era verdadeiramente aquilo que era preciso ter resolvido quando se fez a Expo. E eu lembro-me que, na altura, estudei todos os planos para a Expo, porque foi feito um concurso, havia exposições, todos os arquitetos estavam envolvidos. Basicamente, eu achava que ia sair da faculdade e ia fazer aquele tipo de coisa. Andamos a fazer apartamentos, portanto, é o que nós fazemos. Não é nada daquele tipo de coisa, a escala é completamente diferente. E, portanto, achava eu que
esses propósitos iam estar espelhados nos planos. Pronto, mas o que estava espelhado nos planos não eram esses propósitos, eram estes propósitos aqui. E nós vemos que não é muito diferente, aliás, desculpem lá, vou-me levantar, mas não é muito diferente este plano do plano dos Olivais em termos de princípios volumétricos, digamos assim. Nós vivemos aqui, trabalhamos ali no bairro da Encarnação, que tem uma escala completamente diferente, são moradias, nós vivemos em casa, trabalhamos em casa, quer dizer, eu vivo e trabalho em casa, o Manel tem que se deslocar e eu sou o meu também, mas é uma escala muito pequena, mas que também não funciona porque também é monofuncional e tem muito pouca relação de vizinhança. E à medida que foi expandindo, as coisas que tinham sido mal planeadas ficaram a nu e então as coisas deixaram de funcionar. E, portanto, o que eu acho sempre é que quando se planeia a cidade tem primeiro de se ter um propósito muito claro. E esse propósito não deve ser o de fazer uma expo, mas o de fazer cidade, porque há necessidade de fazer cidade. E quando se faz essa cidade tem de ser pensada, na minha perspectiva também, em continuidade. E não foi isso que a Expo fez. A Expo criou-se como uma ilha e como um ponto de atração. Estamos a falar de centralidade, portanto, é essa a capacidade que a Expo tem de ser um ponto de atração que eventualmente depois deveria ter servido como interface para o resto da cidade e devia-se ter criado, ou devia ter deixado de criar uma série de, já que é um ponto de centralidade, uma série de raios, ou não sei como é que é dizer isto, mas uma série de ligações expectantes, uma série de possibilidades, não sei como é que eu ia dizer isto, templates onde o resto da cidade se pudesse encaixar. E eu acho que a Expo não conseguiu fazer isso. Portanto, a lição que nós deveríamos ter tirado da Expo é que, ao mesmo tempo, isso não foi resolvido. Se calhar este é o ponto principal. Não foi resolvido porque provavelmente não havia dinheiro. Falou-se sobre isso, é uma limitação muito grande. Mas não deixou de haver dinheiro para fazer uma data de coisas. E coisas inacreditáveis, que essas sim nunca mais se vão conseguir fazer, porque agora trabalhamos na escassez de outra maneira, ou temos uma consciência diferente daquilo que é empregar os recursos financeiros, humanos, para construir cidade, para fazer cidade. E, portanto, eu imagino, eu vou dar um exemplo, eu já passei aqui várias vezes, aliás, nós vivemos muito perto e a Expo para nós é lazer. E isto aqui, imagino o que é que isto não daria para fazer se fosse para resolver o problema do comboio. Quer dizer, se o propósito tivesse sido, temos aqui um problema de comboios e viadutos, em vez de fazermos aquele espelho de água, vamos enterrar 1 km do comboio. Eu não sei se conseguimos, com certeza que não, mas eventualmente este tipo de lógica é que devia ter presidido a um plano como o da Expo, e a lógica que presidiu ao plano como o da Expo, infelizmente, na minha opinião, foi um bocadinho uma lógica umbilical que os arquitetos e os políticos e gente que quer fazer marketing têm de criar coisas fantásticas. Portanto, foi uma oportunidade incrível fazer coisas fantásticas e eu acho que se perdeu um bocadinho a ideia, e coisas boas, essa de transformar a Expo em cidade, mas acho que se perdeu um bocadinho a ideia de quais são as melhores coisas possíveis que nós podemos fazer. Fizesse coisas muito melhores do que se fazia antes, mas podia-se ter ido mais além e ter feito realmente uma cidade inacreditável. E eu acho que aí pecámos um bocadinho. Mas, no cômputo geral, acho que é uma intervenção incrível em que temos de tirar imensas ilações positivas. Curiosamente, essa sua última ideia acaba por entroncar em grande parte naquilo que eu tinha aqui preparado, que fui tirando os meus apontamentos, que é percebermos, e posso se calhar adivinhar a resposta, percebermos se esta ideia de gueto, entre muitas aspas, talvez pelo caráter, pela força da expressão, não advém muito. Se calhar a Expo hoje em dia, a zona do Parque das Nações, está já a viver as dores de crescimento. São 20 anos, é preciso o tempo para consolidar as ideias. Essas dores são dolorosas, e quem já passou por elas sabe que elas são dolorosas, mas são necessárias. Mas se esta ideia de gueto do Parque das Nações não são, de facto, essas dores de crescimento, e se não advém do facto desse propósito ter falhado, no sentido de falta de facto, e ainda hoje não se consegue vislumbrar qualquer ideia ou qualquer plano, qualquer que seja a definição que nós façamos de plano, seja uma orientação, seja algo mais rigoroso, desta ligação ao resto da cidade. Ou seja, há aqui uma barreira muito forte entre aquela zona muito consolidada, muito marcada, com uma identidade muito própria, e o resto da cidade, que está aqui a faltar esta ligação, e até ver, não se vislumbra assim
no imediato grandes ideias. Arquiteta Rita, não sei se concorda com esta perspectiva. Falta aqui qualquer coisa que faça aproximar. Ela faz muito sentido pela dificuldade em estender, em ligar-se com o resto da malha urbana, não é? Eu penso mesmo que não está a funcionar. Se calhar não está ligado. Mas penso que é difícil a expansão natural da Expo, não se pode fazer, porque ele, como disse muito bem o Alexandre, o Burmester, está muito espartilhada, não é? A extensão é viária, mas a nível mesmo de infraestruturas de transportes públicos é muito deficiente, e toda a expansão que agora está a começar a existir, de Marvilas, Xabregas, toda aquela zona, mesmo isso está, penso que a nível de transportes públicos tem autocarro e mais nada, não é? Há grandes projetos, grandes coisas que vão acontecendo, a maior parte penso que é de iniciativa privada, não há pronto, há o do Renzo Pierre, mas não há não sinto que haja uma ligação possível, uma extensão, uma continuação deste modelo da Expo e da edificação de edifícios mistos, basicamente com muita habitação. Penso que ela já está um bocado chegou aos seus limites. Não sei como é que ela se vai fazer, mas acredito na criatividade Sim, a cidade é feita de rupturas, portanto eu penso que aqui obrigatoriamente haverá uma ruptura e uma continuidade para, sobretudo, não tanto Sacavém e a zona norte, mas sobretudo para a zona toda ribeirinha que está agora em boom, não é? Penso que aqui há de haver, de uma forma fragmentada, mas uma continuidade menos desenhada, não é? Menos desenhada. E vai levar muito tempo, embora a nível de valores de mercado a Expo sempre foi dos mais caros. Agora também começa tudo a ganhar um valor económico completamente exagerado para o que nós estávamos habituados. Há este gueto também parece-me que representa um tipo de habitação bastante inacessível para camadas com salários médios, nem falo de baixos, médios. Talvez Xabregas e Marvila sejam a opção a essa carência que existe, tanto na cidade de Lisboa como na Expo. E penso que basicamente é um padrão que não vai ter continuidade, né? Parece-me. Sim. Eu acho que há momentos nas cidades que são expansionistas e depois há momentos nas cidades que são de reconversão do tecido urbano existente. Eu acho que a Expo foi um momento de expansão da cidade com bastantes mais-valias, no sentido em que talvez na memória das pessoas não se lembrasse o que aquilo era, mas eu lembro-me de caminhar por ali, aquilo ser uma zona industrial e ia muitas vezes com o meu pai correr para ali. E, portanto, era uma zona até tóxica para a cidade. Portanto, de repente, termos ali um momento de expansão de Lisboa eu acho que foi um gesto importantíssimo. Esse momento expansionista também tem, quer dizer, quando nós dizemos não se pode expandir, a verdade é que neste momento a Expo está ligada à Moscavide e está a crescer para o lado de Sacavém. Temos depois, para o lado de Xabregas, que já foi aqui falado há bocadinho, um ponto de expansão que é no sentido da cidade de Lisboa, que agora se vai tentar juntar à Expo. Mas também é preciso não esquecer que há toda uma zona industrial que tem a ver com o Porto de Lisboa, da qual as cidades precisam, e Lisboa concretamente precisa, que não pode ser desvinculado, porque senão a cidade também morre, porque a nossa relação de chegada de bens, muitos deles fazem-se de barco, não é? E, portanto, estamos ali num ponto em que há conflitos de coisas a acontecer. Conflitos não é no mau sentido, é na realidade, porque o Porto de Lisboa ali tem uma zona de contentores que se tem discutido muito para onde é que vai, como é que fica, mas a verdade é que há uma atividade portuária que está naquela zona de Xabregas e que, obviamente, na continuidade da relação marginal com o rio ou de periferia com o rio, é difícil de acontecer porque aquilo tem um outro uso.
Mas, para dizer o quê? Portanto, quando nós dizemos que as coisas estão ali encravadas, sim, há ali um sistema viário que não ajuda a essa expansão, mas na realidade a Expo tem expandido o sentido, mais uma vez, ligou completamente a Moscavide e eu acho que isso no bom sentido, está a ligar no sentido de Sacavém, e penso que a relação com os Chabregas também está a acontecer. Portanto, eu acho que aquilo, custa-me um bocadinho que as pessoas estejam a chamar a Expo de gueto, porque eu discordo completamente. Eu acho que não é um gueto, e eu acho que nós temos em todas as cidades, e não são só portuguesas, todas as cidades, estes pontos de expansão, que são cidades novas que crescem, e que se calhar não vai ser na nossa geração, nem na geração dos nossos filhos, porque neste momento nós estamos virados para outro tipo de interesse em Lisboa, que eu acho que também é bastante bom. E que não são expansionistas, mas para dizer o quê? Que realmente, quem sabe daqui a umas gerações, estas coisas nem sequer estamos a discutir porque a cidade cresceu de outra maneira, portanto não me preocupa com isso, não estou preocupada com isso. Já agora só lembrar um momento quando da construção do CCB, o Centro Cultural de Belém, muita crítica na altura, e hoje em dia nós gostamos todos de usufruir o espaço do CCB e o espaço público do CCB, espaço físico e espaço público. Voltando aqui à questão da Expo, ou destas barreiras, as barreiras físicas neste momento não me preocupam tanto como uma questão que eu considero social e humana, que é, de facto, a Expo está muito fechada num determinado estrato. Provavelmente daqui a uns anos a coisa vai melhorar, portanto também não considero que seja um problema, são coisas naturais de evolução da cidade. Portanto, estou convencidíssima, como a Cristina diz também, que isto daqui a uns anos estamos num outro patamar de discussão, se calhar com outras premissas. Neste momento, o que me preocupa mais, também não é uma preocupação, quer dizer, acho que de facto esta questão social deveria ser não tão estratificada, deveria ser mais plural, porque iria enriquecer também aquela zona. Acho que posso ficar por aqui. É essa que falar, o propósito de cidade. Exatamente. E de facto há ali uma estratificação, como eu também referi na minha questão, uma realidade muito marcada. Claramente, eu acho que essa é a única, eu acho que provavelmente é a questão mais premente que a Expo levanta em termos de o que eventualmente são os seus defeitos. Eu diria que era muito interessante, quando se desenha a cidade, e estamos a falar de desenho neste caso mesmo, especificamente, pensar nesse tipo de coisas. Como é que a sociedade periférica, a cidade nova que se desenha, se pode misturar, como é que pode contribuir para o sucesso do próprio plano da Expo, como é que Moscavide Cristina estava a dizer que Moscavide se estava a integrar na Expo. Forçosamente vai se integrar. Eu diria que não foi desenhada para se integrar, porque tem um viaduto de ligação à Expo apenas. A questão que eu ponho, aliás, como é que se mede o sucesso de um plano desta envergadura, ou de qualquer plano, ou de qualquer projeto? Eu diria que é pelo tempo que a cidade nova demora a regenerar-se. E eu digo, a cidade nova demora a regenerar-se porque acho, na prática, se calhar estou a bater na tecla do Burmester outra vez, se calhar acho que na prática é muito utópico pensar que um arquiteto, um conjunto enorme de arquitetos e políticos vai definir cidade e ela é assim que vai ser para sempre. Portanto, isso é completamente irreal pensar-se assim. Portanto, o que é importante é quando se desenha uma coisa com esta magnitude, perceber-se quanto tempo é que a cidade à volta, as pessoas, quem vai lá morar, o que é que seja, vai levar a adaptar-se àquilo e qual é a possibilidade que aquilo tem de se adaptar a outros usos. Porque se nós fazemos planeamentos a 15 anos, que é normalmente o que se faz, ou o que se deveria fazer, não é possível que... Eu lembro-me dos planos da Expo, mais uma vez falemos nisso. Não é possível que eu desenhe hoje uma coisa com as janelinhas e com os estacionamentos a vir por ali, o que é que seja, e daqui a 15 anos isso seja válido daquela forma, se não tiver capacidade para se adaptar a daqui a 15 anos. Portanto, acho que é muito importante é que estas coisas com esta escala
sejam também feitas com uma microescala associada, ou seja, que não seja uma intervenção tão hermética que não permita que não haja adaptações sucessivas. E penso que talvez seja aí só o único ponto que eu vejo em que a Expo poderá falhar mais. O segundo ponto que eu vejo é que houve de facto um despesismo que não acho que seja honesto. Mas pronto, mas que deu bons resultados, na verdade, foi um despesismo, mas foi desenhado por arquitetos e os arquitetos sempre têm uma mais-valia quando desenham as coisas e quando as coisas são previstas e quando são bem feitas, no fundo, e acho que a maior parte daquelas coisas até foi bem feita. O que é que eu queria dizer? Não consigo vislumbrar nunca a hipótese de, naqueles edifícios que estão lá neste momento na Expo, viver outro tipo de classe social que neste momento lá vive e trabalha. Consigo imaginar, aliás vejo, eu próprio, nós moramos no bairro da Encarnação e descemos até a Expo para nos divertirmos, para jogar a bola com os miúdos e para irmos ao teatro, para fazer outra coisa qualquer, ou para irmos ao... Os miúdos são pequenos, uma vez muito anos, comer uma pizza, sei lá. Porque não há nada disso no nosso bairro, atenção. E que é um bairro que as pessoas acham que é muito consolidado. Eu acho o contrário. Eu acho que é um bairro desmembrado ou desarticulado do resto da cidade. Mais uma vez, quer dizer, é a questão principal. Não é desarticulado do resto da cidade porque eu tenho um carro, não é? Então pego no carro, meto os miúdos no carro e vamos para outro sítio qualquer. Aliás, é assim que a cidade funciona, é em rede, não em centros. Digamos, há os centros da cidade são aqueles em que as redes das pessoas cruzam mais. Ou seja, há muita gente que se calhar cruza algum interesse na Expo. Mas se calhar a Praia do Guincho também é um bom centro da nossa cidade. E a Serra de Sintra, ou outra coisa qualquer, ou coisas na outra banda. Há muitos centros na cidade e isso é muito interessante. Quando se constrói um centro com esta magnitude, eu acho que tem que ser adaptável e tem que ser plural. Não acho que seja plural a esse ponto. É plural no sentido em que há muitos serviços e muitas coisas destinadas ao exterior. Mas do exterior para chegar ali é preciso um esforço que não é um esforço normal numa cidade. Aqui não é preciso esforço nenhum. Qualquer pessoa que viva em redor do centro, se nós pensarmos na cidade como se expandiu no princípio do século XX, com a Avenida da Liberdade e depois as Avenida Fontes Pereira de Melo, vou ignorar as outras que vão para a esquerda e que saem da cidade, e depois a Avenida da República até chegar ao Campo Grande, que era o mercado abastecedor de Lisboa da altura. É claro que aquilo tudo foi construído de uma só vez e foi ocupado lentamente. Mas foi sempre ocupado em continuidade, foi sempre ocupado e o que foi construído foram templates, que até foram construídos uns em cima dos outros. Ou seja, primeiro foram edifícios notáveis, prémios Valmor todos, que agora foram todos demolidos, ou muitos são demolidos, ou são readaptados, e se constroem coisas novas com a pressão imobiliária por outra razão qualquer, e a cidade vai se adaptando. Acho difícil que a Expo se adapte da mesma maneira e, portanto, acho que em termos sociais será sempre um ponto especial da cidade. Não chamar gueto, claro que não, é exagerado, porque ela oferece muitos serviços, muito lazer, muitas coisas, mas acho que não é um ponto contínuo com o resto da cidade. Pegando de certo modo na expressão das novas centralidades e pegando também naquilo que já foi dito, não só agora como no primeiro painel, extrapolando também aquilo que é a realidade do Parque das Nações, é curioso que vários de vocês, e mesmo no primeiro painel, já falaram desta aproximação da cidade ao rio. E, de facto, não deixa de ser interessante perceber se há estudos de consultoras imobiliárias que falam disso mesmo. Há hoje uma valorização da zona da 24 de Julho, aliás, a sede da EDP cria ali uma âncora, percebermos se é uma âncora ou não. O próprio Cais das Colunas, a recuperação da Praça do Comércio, o próprio MAT, cria ali proximidades ao rio. Podemos falar aqui, e nesta lógica das cidades, do que é que devem ser as cidades, da forma como se usufrui as cidades, a forma como Lisboa se está a desenvolver. Podemos considerar estas zonas, o MAT, como polos pontuais turísticos ou, de alguma maneira, também eles fazem parte daquilo que é o desenvolvimento da cidade para os seus habitantes, para a sua população? Arquiteta, não sei se partilha desta... Partilho com os turistas.
Acho que é tanto para a população como para o turismo, e são edifícios muito, muito notáveis, muito fotogénicos, não é? Que fazem uma divulgação da nossa cidade e da relação com o rio. Falar em novas centralidades, ou são elementos que pontuam esta faixa Eu penso que ali com o Museu dos Coches, a Casa das Galiotas, também é outro equipamento da Câmara, também com centro de exposições, o MAT, o antigo edifício da EDP, sim, cria ali uma nova centralidade, como uma expansão também do CCB, toda aquela zona de Belém, não é? No fundo, aquilo é uma coroa de edifícios visitáveis por habitantes e não habitantes, e que enriquece mais do que, sim, e cria a uma escala mais pequena, sim, novas centralidades. E isso, penso que é o que também aconteceu entre o Caixo de Dré e o Terreiro do Paço, não é? No fundo ali também se criou uma nova zona de vivência da cidade, que era uma zona bastante marginalizada e esquecida, e toda esta consolidação e requalificação da costa está a dar umas qualidades à vida que eu experiencio por mim própria, e a Expo é a mesma coisa, são espaços onde eu ao fim de semana, porque durante a semana não tenho tempo, mas que eu percorro, que fazemos os passeios de bicicleta, inclusive pode-se ir até à Expo de bicicleta, portanto, esta relação com o rio, que não é contínuo até à Expo, mas que existe, e esta possibilidade de percorrer a cidade com outro meio de transporte, que não o automóvel, não é? Ou os transportes, é também uma forma nova de nos relacionarmos e de chegar aos sítios. E de uma forma com outro tempo, não é? Uma pessoa vai de bicicleta tem outra percepção das coisas, tal como quando caminha a pé, só que é um bocado longe a Expo. Também é possível ir a pé, mas é longe. Portanto, esta requalificação da linha de frente de rio é claramente uma mais-valia para a cidade e sobretudo, são novos centros mais lúdicos e de percurso do que de vivências permanentes, não é? Portanto, são zonas normalmente mais caras, mas que estão a enriquecer imenso toda a nossa linha de fluvial, não é? De frente de rio. E continuando por aí, penso que esses projetos vão continuar todos e essa é uma tónica muito importante no momento de agora. Toda a frente de rio. E pronto, em relação a isto, acho que sim, a resposta é que sim, criam novas centralidades e quase ali, mais também, não é são polos de paragem, mas são de uma continuidade de uma fluidez, sim, em relação ao Porto de Lisboa, parece-nos a todos que é uma função essencial. Ele tem uma função, não está ali porque está, não é? Já foi reduzido numa grande área. Eu desconheço qual é que é a capacidade necessária para os contentores. Convivo bem com os contentores, só tenho pena de eles não poderem ser acessíveis e de vez em quando. E a vivência com as gruas, como estamos, por exemplo, vamos ao Lux e temos aquelas duas gruas, a Vigorosa e a Poderosa, aquilo faz parte daquela paisagem e tem a beleza de ter aquela função e aquelas megaestruturas, e toda a infraestruturas de portos, isso são estruturas muito, para além de completamente funcionais, são muito belas, faz parte e revela uma relação verdadeira e real também, de outra perspectiva, com o rio. É importante que elas continuem a existir e a funcionar. Não acho que a cidade tem que se abrir completamente, acho que temos que manter isto. É pena depois não termos um porto que funcione mais e que depois tenha uma linha de comboio que leve as mercadorias para a Espanha, isso era bom. Mas pronto, para ali um bocado na cidade, mas que é um centro de distribuição muito importante na Península Ibérica. E basicamente, não estamos a falar muito da relação com o rio, mas novas centralidades ao longo no interior da cidade. Aliás, a Câmara tem aquele plano de cada bairro uma praça e que são, no fundo, criações dessas praças, desses fóruns, desses locais de encontro, desse espaço público que é disponibilizado para ser usufruído pela redução da circulação automóvel, pela promoção das ciclovias, onde elas sejam possíveis, com esta cidade, só se for um olímpico do cross é que se consegue subir, mas
toda a cidade está a ser objeto de uma atenção especial no que diz respeito a tudo o que é espaço público e, obviamente, junto ao rio, é flagrante. Eu acho que a pressão que Lisboa faz ao rio é milenar, não é? Esta ideia de que queremos chegar à água é algo que sempre existiu. Eu às vezes faço lembrar uma coisa muito mais recente para nós, e estou a falar do século XIX, mas os grandes palacetes que existiam antes de haver os aterros, e um deles era as Janelas Verdes, tinha aquela escadaria monumental porque as pessoas se deslocavam de barco para a cidade, não é? Porque não se ia pela rua ou pelas ruas que existiam, porque estavam cheias de gente, etc. Portanto, a relação sempre existiu. Eu acho que esses pontos são novas centralidades, sem dúvida, mas são novas centralidades no sentido de proporcionar algo à escala da cidade. São equipamentos que são visíveis à escala da cidade, mas eu também gostava de lembrar que dentro da gestão de Porto de Lisboa, e que é feroz no sentido de controlar aquele território, e que obviamente nos deixa sempre numa situação um bocadinho dúbida, que é, estamos em Lisboa, mas não somos controlados pela Câmara de Lisboa, não é? Mas todos aqueles armazéns, e vou falar agora concretamente entre o Caixo Sodré e Alcântara, e até um bocadinho para além de Alcântara, no fundo já estão todos desativados em termos de coisas industriais. Neste momento estamos a ter cidade, que está a ser localizada em equipamentos que já existiam, que são armazéns e que têm uma grande versatilidade, mas que neste momento já estão a ser reaproveitados. O nosso ateliê está em Santos e, portanto, era um antigo armazém, que depois já foi uma escola de orivesaria e que agora é um ateliê. Mas isto para dizer o quê? A cidade já lá está. Tem mais visibilidade em alguns pontos que enumerou, mas toda a gente sabe o que é que são os Meninos do Rio, toda a gente sabe o que é Portugália, porque já são coisas que estão ali naqueles equipamentos. Clube de Remo. Bom, o Clube de Remo. Sim, Clube de Remo, etc. Mas isto para dizer o quê? Parece-me a mim que essa pressão está a ser evidente no sentido de começarmos a questionar, nós como cidadãos, dizer assim, mas aquilo afinal não nos pertence, não temos direito de repente ter a cidade a crescer até ao rio. Eu acho que eventualmente isso é o que vai acontecer, porque agora com esta nova estratégia de termos o metro a continuar, começamos a perguntar até que ponto é que precisamos ter o caminho de ferro a ir até Alcântara, até ao Caixo Sodré, porque a dada altura, se o metro vai passar a fazer isso e o metro já está debaixo de terra ou estará debaixo de terra, realmente temos essa pertinência. Além de mais, se verificarmos, há toda uma série de planos, até do Carrilho da Graça para aquela zona da 24 de Julho, que já propõe essa ligação. Portanto, eu acho que é inevitável e a cidade já lá está. Nós é que não a vemos com os olhos que queremos, mas aqueles armazéns já são cidade e nós usamos como cidadãos, vamos a restaurante, vamos ao Clube de Remo, etc, etc. Portanto, isso já está a acontecer. É mais lisboeta do que de outras, não é? Pois, eu também acho. Agora, a graça que aquilo tem é, de repente, dizermos assim, são armazéns, mas tiveram a qualidade de poder alojar outras coisas, que realmente é o que a cidade faz, é reaproveitar aquilo que pode e transformá-la noutras coisas. É o tempo, é aquilo que eu tenho que falar. Exatamente. Bom, eu considero que estes equipamentos são, de facto, equipamentos pontuais e que atraem, de facto, a população. Não considero que sejam novos centros ou novas centralidades, mas vamos ter aqui um problema, parece-me a mim. Antigamente estávamos voltados de costas para o rio, agora estamos na linha de rio, a usufruir dessa linha de rio. E espero que não se esqueçam, ou que não nos vamos esquecer do interior da cidade. O que é que me... agora perdi-me aqui um bocadinho. Esse risco é real na sua perspectiva? O que eu acho que é real neste momento é a saída do centro da cidade de Lisboa, da população do centro da cidade, e isto vai causar outras centralidades, boas ou más neste momento. Esta agora é uma má situação, não é?
que é, as pessoas estão a sair do centro da cidade e estão à procura de outros centros que, no fundo, correspondam às necessidades ou àquilo que tinham no centro da cidade e que são outros bairros. E esses bairros vão ser que também são polarizadores, mas se calhar vão ser mais. Esta é outra questão que me parece que pode ser pertinente neste crescimento da cidade e do modo como as pessoas vão, a partir de agora, ou a partir de já de algum tempo, estão a ser despejadas do centro, Baixa, Alfama, todos os Bairro Alto, por aí fora, e que vão constituir, e que não são os portugueses, são os lisboetas que estão a sair deste centro, e que vão para outros, e aí pode acontecer outros momentos. Isto sou eu já a antever aqui qualquer coisa. Não tenho nada contra os contentores também, fazem parte da nossa paisagem, devíamos conviver com eles, as gruas, a poderosa e a vigorosa e a poderosa também, não é? Fazem parte da nossa história, nós temos que continuar a conviver com elas e a riqueza da nossa cidade e da paisagem com a qual nós já estamos habituados a viver, faz parte, é da nossa história já. Devemos continuar a lidar com essa situação. E é tudo. Para já. Aqui há uma coisa que o Nuno Malheiro disse que a mim me tocou, porque de facto é assim. Uma coisa é estudos de consultoras imobiliárias, outra coisa é estudos urbanísticos. São coisas completamente diferentes. Os estudos imobiliários falam, sobretudo, sobre a atratividade de investimento para ter retorno financeiro em certas zonas da cidade, e não há dúvida que se tudo está resolvido numa cidade, a zona do Rio é mais porreira para ter um apartamento fixe do que outra zona qualquer. Isso parece-me evidente. Só que... E falando das centralidades que aparecem no Rio, essas centralidades culturais ou tipo de centralidades, realmente são as coisas que nós vamos conseguir ter enquanto lisboetas para ter acesso ao Rio. São esses momentos que vão acontecendo ao longo do Rio que nos vão dar um acesso público ao Rio. Porque se a ideia das consultoras imobiliárias avançar, em princípio o que nós vamos ter aqui uma frente parecida com aquela que está ali de edifícios que voltam as costas para a linha do caminho de ferro, porque a linha do caminho de ferro se calhar era preciso ocultar, mas em contrapartida ocultámos tudo o resto. Provavelmente vamos expandir um bocadinho esta lógica ao longo da cidade toda, porque vamos querer esconder ali o Val de Chelas, não vamos querer nada abrir o Val de Chelas, porque vamos querer esconder uma data de coisas que são feias e para metermos ali uma frente de cidade digna ao Rio. Portanto, essa pressão imobiliária pode derivar nisto, ou afunilar nisto. Parecia que seria uma coisa perdida. E pode derivar nisto se houver assim um master plan que agora defina o que é que vai acontecer. Há aqui uma ideia que diz, agora vamos fazer isto. E esse único master plan define tudo e depois pode acontecer uma coisa desse género. Eu acho que já temos uma sociedade suficientemente evoluída para conseguirmos contrariar esse tipo de decisões políticas que eventualmente possam vir a surgir. Eventualmente, conto com a nossa democracia para que isso não aconteça. No entanto, eu gostava de... acho que isto leva a uma discussão que me parece interessante, que é, o Rio é um handicap. Ou seja, o Rio tem um potencial inacreditável, toda a gente quer o Rio e vamos ver o Rio e o Rio é muito bonito, ou o que é que seja que acontece no Rio é bonito ou é feio. O Rio é um handicap porque acaba por ser tão central e tão forte a nossa cidade ter este rio, que as coisas são feitas em função disso, em vez de serem feitas em função de se fazer cidade. E a cidade tem imensas valências, tem milhares de valências, isso é que é interessante na cidade. O Rio está lá, tudo bem, mas há tantas outras coisas. E eu acho, eu já falei disto antes, mas eu acho que os melhores planos da cidade foram feitos justamente quando a cidade se expandiu para longe do Rio. Foram aqueles em que mais naturalmente se fez cidade, se calhar com menos ambição, se calhar uma cidade menos ideológica, mas uma cidade mais comezinha, que permitiu mais coisas acontecerem ao longo de muito mais tempo. E isso aconteceu porque, já que não temos rio, já que não temos nada, já não temos de pensar, se calhar, digo eu levanto a teoria de que possa ter sido isto, se calhar não temos de pensar como é que todos estes edifícios novos que vamos construir têm uma vista para o rio. Tapando ou não tapando os outros, como é que o sistema de vistas da cidade para o rio funciona. Eu, sinceramente, discordo
plenamente que uma cidade seja desenhada com base num sistema de vistas. Acho que o sistema de vistas é uma coisa acessória interessante, mas acho que o que é mais interessante mesmo é a cidade. É como é que as pessoas vivem, se têm lojas, se não têm lojas, se passeiam, se têm os carros vão até aos sítios, se os carros vão fora dos sítios, se temos crianças, escolas, se a cidade funciona para as pessoas viverem e não se a cidade funciona para ser mais sui generis ou mais bela. Acho que a beleza da cidade tem a ver com a vida das pessoas. E é isso que nós temos que pensar. Como é que as pessoas vivem na cidade, como é que nós queremos que elas vivam, como é que as pessoas não estão a viver bem e como é que elas têm de passar a vida bem e como é que a cidade, as várias zonas da cidade se vão complementar. E eu diria que aqui temos uma fotografia ao fundo dos Olivais. E os Olivais foram uma experiência urbanística inacreditável, em que, de repente, montes de arquitetos chegaram aqui com uma ideia de modernismo e implementaram essa ideia na cidade. Adaptando-a também à ideologia social que eventualmente teriam de implementar nessa altura. E o que acontece é que se falava da cidade ser para todo... Pronto, misturar as classes sociais. O que aconteceu nos Olivais é muito interessante porque há um edifício que é de uma classe social e tem 20 andares. Não tem 20 andares porque os edifícios provavelmente não têm 20 andares, já tem 13, 10. E já é muito. E depois há outro que tem de outra classe social e tem outros 10 andares. São 2 edifícios que estão a 20 metros um do outro, talvez mais, com estacionamentos e jardins pelo meio, mas que, por causa dessa... Se calhar vamos falar outra vez da palavra que já falámos muitas vezes, dessa getificação de elementos da cidade que estão tão próximos uns dos outros, de facto, não existe uma vida pública naqueles espaços. Nos próprios edifícios não existe uma vida pública. E as lojas que existem, eventualmente, são muito... Sente-se uma sectarização do próprio comércio, do próprio café. Há um café que tu podes ir, há outro que não podes ir, e a cidade gera-se desta forma invisível. Pronto, no entanto, nos últimos andares, nem é preciso nos últimos andares, em todos os andares há uma vista incrível para o rio. Vive-se mal com uma vista incrível para o rio. E, portanto, o que é que vive-se mal? Alguns vivem mal, outros viverão melhor, mas quer dizer, mas não se vive bem porque não vivem em conjunto, não vivem em cidade. E parece-me que o que nós temos de ser é aqui urbanos, a uma escala metropolitana, e perceber que a cidade tem imensas valências e todas essas têm potencial. O rio, eventualmente, tem um potencial tão avassalador que absorve tudo o resto. E eu acho que isso é que é um erro. E quando nós começamos a pensar na merceariazinha, que é um potencial inacreditável e faz parte da nossa centralidade diária, se calhar é muito mais importante para o nosso dia-a-dia do que o rio. Se calhar devíamos, aí, se pensarmos neste tipo de vivências que queremos ter e não no rio, digamos assim, se calhar conseguimos fazer uma melhor cidade. E o que eu aprendi a fazer cidade, não faço cidade nenhuma, portanto, não faço cidade nada disso, mas o que eu aprendi a fazer cidade ao fazer apartamentos é que há um potencial na microescala enorme para retificar a macroescala. Digamos assim, há um restaurantezinho que às tantas se torna central. À escala mundial, sei lá, é muito mais importante para a execução da cidade como é que se chama o nosso amigo? O Avilés faz muito mais cidade do que a Expo em alguns momentos. E há muito menos investimento daquele lado. Porque a cidade é feita destas vivências, é feita da possibilidade que há de se criarem estes momentos. Portanto, quando isso é criado, para mim a cidade funciona. Quando a cidade é dada como um dado adquirido e pouco mutável... Ele já lá está. Hã? Ele já lá está. Está lá no Parque das Nações, não está? Mas não tem lá ninguém. Não tem lá ninguém. Sim, tem pouca gente. É um bocado arriscado. É arriscado porque, no fundo, estamos a trabalhar num franchising quando o que ele fez noutro sítio é único, não é? As pessoas vão lá pela unicidade e ele decidiu a franchizar isso e está a combater ao lado da cervejaria onde o gajo via a bola, da pizza também é franchising, de não sei quê, da carne assada no espeto, não sei quê. E de facto o que vale ali é a paisagem, está no rio, vamos lá comer com os miúdos e fazemos um grande barulhão, depois vamos embora. E o Avilés ali não vai ter o mesmo sucesso, suspeito eu. Porque, aliás, o que ele tem no Chiado é onde está o target dele, digamos assim. Quem vai gastar um bocadinho mais dinheiro para ter um jantar porreiro e depois ir ali ao teatro do lado, não é? Onde a cidade acontece, não vai ali para a Expo para andar de bicicleta e depois ir para todo suado e para dentro do... que é o que me acontece. Para dentro da pizzaria. Com os miúdos, com 3 miúdos aos gritos e não sei o quê, sei lá, vamos relaxar e ver as coisas de outra forma. Contadas, eu acho que é a terceira vez que o arquiteto fala em pizzarias, há aí uma... A pizzaria é uma obsessão que eu tenho, mas ele também tem uma pizzaria. Há aqui um fio condutor. Eu ia só voltar
Mas eu não sei se não há aí um bocadinho uma contradição no teu discurso, porque acabaste de dizer que são com as pequeninas coisas que a cidade cresce e acontece. Depois deste o exemplo do Avilés, que não seria tão bom, mas aquilo que eu quero dizer é assim... Não, mas o que eu quero dizer é que mais do que o acontecimento em si, é a arquitetura que se faz. Eu acho que as cidades são as pessoas, mas aquilo que passa de geração para geração é a arquitetura. Portanto, se nós não mantivermos isso como um bom legado, e o que é um facto é que um bom legado, e já falámos esta manhã, o exemplo da Baixa, tem tido a capacidade de se regenerar e até de entrar em decadência. Todos nós lembramos da Baixa, que era um período de decadência, mas agora está outra coisa. Agora a de comprar uma casa na Baixa. Mas houve, e agora estamos a viver, a nossa geração agora está a viver um bocadinho este período dos hotéis. Vamos lá ver o que é que será no tempo dos nossos filhos. Pode ser outra coisa qualquer, percebes? Mas a mim o que me interessa... Mas repara, de alguma maneira sim, percebes? É isso que eu discordo um bocadinho, e mesmo em relação aos olivais também sou um bocadinho discordante, porque eu acho que os apartamentos são belíssimos, eu acho que a maneira... Há problemas ali que é de movimento moderno, em que não se fazia, quando tu falas dos espaços comuns, não há espaços de praça, porque o movimento moderno não tinha isso como ambição. Espaço de praça, estamos a falar de espaço público. Eu sei, mas são esses alguns. Sim, mas o que eu quero dizer é que há bastantes coisas boas nos olivais, que obviamente serão também elas. Eu ainda agora visitei uma coisa do Tainha e fiquei encantada com a qualidade que aquilo era quando aquilo era para a habitação social. Fiquei encantada. Porque realmente aquilo até foi um modelo que, de alguma maneira, como em tudo, havia coisas boas e coisas más, mas há exemplos que nós revisitamos e as pessoas gostam de lá morar. Foi a primeira coisa que eu perguntei à pessoa quando eu visitei o apartamento, naquela altura em que se faz a abertura de Lisboa, as coisas estão abertas à população. E as pessoas adoravam lá viver. Portanto, é assim, eu não sei até que ponto é que temos que ser assim tão, digamos, que críticos, no sentido em que há coisas boas, realmente também. Com certeza, coisas boas. E eu tenho a certeza que os apartamentos do Tainha são bestiais para viver, não tenho dúvida nenhuma. A questão é que não estamos a falar dos apartamentos do Tainha, estamos a falar da cidade. E quando... Exatamente. Eu vivo nos Olivais, embora viva nos Olivais especial, vivo nos Olivais, tenho amigos nos Olivais, vou passear aos Olivais e não é isso que eu sinto. Eventualmente estou ainda a ver de fora, não estou a ver as coisas como elas são, mas também já estou a ver um bocadinho de dentro. E sinto que nos Olivais há uma espécie de códigos secretos, de sítio para sítio, e não sinto que os Olivais sejam um caso de sucesso. Sinto que tem coisas muito interessantes, coisas a explorar, coisas que poderiam ser beneficiadas. Sinto que tem pouca capacidade de regeneração. Atenção. E acho que isso é que é o importante, porque os olivais poderiam ser claramente um caso de sucesso. Não é a questão da macroescala, não é a questão da pequena escala, é a capacidade que na macroescala também haverá de haver capacidade de regeneração. E os olivais têm pouco. São coisas muito opacas, o espaço público é muito disperso, o estacionamento é prevalente em todo o lado, os jardins são difíceis de usar, não são agradáveis porque estão obscurecidos por edifícios que fazem uma sombra inacreditável. Há imensos erros, há imensas coisas positivas nos olivais também. Não vou... Mas eu gostava mais de salientar os erros porque são com isso que nós temos de aprender primeiro. As coisas positivas temos que aprender para de alguma forma as podemos potenciar, mas se não conseguirmos adequá-las àquilo que também são os seus erros, vamos segui-las de uma forma cega, que é o que eu acho que não deve acontecer. Portanto, eu era capaz perfeitamente de aprender muito a fazer apartamentos com o Tainha, mas não gostaria de aprender a fazer cidade, não é com o Tainha, porque aquilo não foi assim, não é? Mas ao espírito dessa época, percebe? Já não se faz, aquilo era muito. A cidade é um processo de transformação constante. Portanto, isto mas há elementos da cidade que não permitem que a transformação seja fácil. Com a nossa capacidade de arquitetos, nós conseguimos sempre transformar tudo. Não sei, depois tens condomínios, tens câmaras municipais, tens... Com as vistas duram 15 dias. Eu tive um ateliê ao pé da Ordem dos Advogados, numa pequena encosta para o Hospital São José, um pequeno ateliê com uma vista brutal para a Encosta do Carmo e o Rossio. As vistas duraram 15 dias.
Nós chegávamos e estávamos, e que maravilha, e a nossa cidade é fantástica, e as vistas esgotam, como as vistas para o rio esgotam. Esgotam, porque nós sabemos que elas estão lá. Portanto, nós quando queremos, vamos vê-las. Nós quando queremos ir passear para a beira-rio, vamos. É o que nós Mas dá mais de 200 mil euros na venda do apartamento. Pois há, isso há. Isso é outro momento, é outra é a especulação do momento. Mas está bem, por isso é que eu estava a dizer que acho que são importantíssimas, claro. a consultadoria imobiliária não tem nada a ver com o urbanismo. E acho que as questões que nós temos de discutir, enquanto arquitetos, enquanto políticos, enquanto pessoas que se preocupam com a sociedade, deviam ser as questões do urbanismo. As questões da especulação imobiliária são, se fôssemos inteligentes a discutir as questões do urbanismo, também éramos inteligentes a permitir a especulação imobiliária e a usar a especulação imobiliária para fazer bom urbanismo. De forma inteligente. Essa perspectiva é interessante. Aliás, uma perspectiva que introduziu também é interessante, e com isto lanço duas questões, antes depois também de abrir, e estou certo que haverá algumas reflexões da nossa plateia, questões de, há pouco falou na escala, na pequena escala. Olhando para essa perspectiva, pequena escala, vamos imaginar que, por mera hipótese, ou num contexto, num exemplo, num cenário meramente académico, alguém se lembra de, sei lá, construir um aeroporto no Montijo. Qual é o papel do Parque das Nações segundo esta nova realidade? Porque, de facto, passamos do outro lado do rio, uma ponte, um elemento de ligação, como se calhar temos outros mais pequenos, com mais habitação, mais povoados. Ali à zona temos outros no meio da cidade. Mas o que é facto é que passamos a ter um foco de atração fortíssimo e o Parque das Nações, qual será o papel dele neste contexto? E pegando nesta perspectiva, a minha segunda questão é: o que é que se pode esperar, o que é que se deve esperar dos próximos 50 anos, partindo do pressuposto dos 50 anos que foi falado no primeiro painel? Bom, em relação aos aeroportos, não tenho assim grande experiência para além da utilizadora, mas penso que o mais importante são as acessibilidades até ao aeroporto, mais do que a malha urbana que surge à volta, que é, nós temos um caso excepcional de ter um aeroporto no meio da cidade, me acorda todos os dias às 5h30 da manhã, mas quando tenho que apanhar é muito prático. Penso que a acessibilidade está garantida com a nova ponte e com a ligação às segundas circulares e toda a rede viária, e que a localização, não sei se é bom para as pessoas que lá moram, mas para aliviar a Portela, que está completamente sobrecarregada, parece uma boa ideia. Não sei dizer o que é que aquilo poderá gerar, porque muitos aeroportos que nós conhecemos, mais distantes da cidade, eles não têm propriamente... Podem ter uns IBIs, uma coisa assim, mas não geram propriamente malha urbana densa e consolidada. E vou aproveitar, como já falaram de Pisas. Há de ser sempre mais perto do aeroporto. Sim. Sim, que a ponte não é ponte, são duas pontes e o resto é viaduto, tem 17 km, é enorme, não é? 14. Pronto. E agora gostava de aproveitar estar aqui, como já se falou de Pisa, também vou fugir ao tema, e queria falar de um fenómeno que aconteceu na cidade de Lisboa, que acompanhámos desde, penso, 2003, 2002, que foi o Largo do Intendente, que hoje em dia eu penso que é das mudanças, ao pé da Expo também, que é uma mudança radical, é das mudanças mais radicais, mas mesmo no centro da cidade. Estas mudanças teve também o privilégio de ultrapassar crises económicas e de continuar a manter-se. Não está baseada em especulação, nem valorização e construção de hotéis e apartamentos chiques e coisas assim. Está muito ancorada numa vontade política que até foi iniciada pelo Santana Lopes e depois foi realmente definitiva com o António Costa a instalar o seu gabinete quando era Presidente da Câmara, e que gerou uma dinâmica completamente radical
qualificação a todos os níveis, não é? A nível da população, das atividades que se praticavam, aquilo era um estacionamento de caminhonetas, portanto, este foi, quando estarmos a falar em novas centralidades, penso que é dos exemplos mais bem-sucedidos que eu conheço, e tivemos a sorte da Catarina e eu termos acompanhado isto ao longo do tempo, em que no início, nas reuniões que nós tínhamos com os donos de uns edifícios do lar do intendente, ao princípio só podíamos ir de manhã porque era perigoso a partir da hora do almoço, as caixas multibanco não funcionavam a partir das 8 da noite, tínhamos 40 pessoas a injetar-se, entre crianças africanas a prostituir-se no meio das caminhonetas, quer dizer, e hoje em dia é um sítio onde nós vamos lá ao domingo. Eu penso que maior sucesso com um investimento residual comparado a outro tipo de investimentos que se faz na cidade e com esta vontade política que foi na MUSH, acho que não queria deixar de falar neste fenómeno. E sem rio, sim, sem vista para o rio. Voltamos ao aeroporto, mas eu ainda bem que falaste nisso, porque eu acho que foi ótimo, foi ótimo. É assim, é inevitável um próximo aeroporto, é inevitável. O problema tem sido sempre onde o localizar e parece-me a mim que a localização quase que fica secundária a outros interesses, vamos dizer assim. Mas a mim o que me preocupa, e como arquiteta e como cidadã também, é onde esse possível segundo aeroporto se vai localizar. E na realidade são zonas muito sensíveis ecologicamente. A Expo já era, por acaso é um assunto que nós não estamos a trazer aqui, mas um dos grandes problemas da Expo era que nós já estamos muito perto de uma zona ecológica que é o estuário do Tejo e que obviamente, mas curiosamente, mesmo com a inclusão da ponte, que ainda ela era mais intrusiva, aquilo que se verificou foi que ecologicamente esse fenómeno até veio melhorar. Por acaso foi uma surpresa. Mas o novo aeroporto é realmente, sobretudo na zona que me está a falar, é sobretudo uma coisa complicada, não é? E, portanto, custa-me um bocadinho porque acho que há ali toda uma preservação de uma parte mais ecológica que realmente estamos a danificar, como já danificámos, inclusive com os freeports e mais não sei o quê. Portanto, é mais isso, mas a necessidade do aeroporto é evidente que é premente, não é? Nós estamos neste momento, o aeroporto de Lisboa está completamente rodeado, também aí outra pressão da cidade, que é sobre essa zona do aeroporto, nomeadamente uma coisa que não temos falado, o Lumiar também, se queremos falar em expansão de cidade, está a ser uma grande expansão na cidade naquele ponto, mas a mim o que me preocupa é realmente onde se coloca esse equipamento. Estamos a falar agora na possibilidade de utilizar um equipamento militar que já existe, tem a vantagem de ser paralelo ao aeroporto e, portanto, os aviões aí funcionam, mas aquilo que nós nos esquecemos, novamente, é em Porto Alto, isto era em Porto Alto, mas para dizer que as infraestruturas à volta do aeroporto é que são preocupantes e, portanto, a terceira travessia sobre o Tejo será inevitável. Tudo isso são consequências que, obviamente, vão trazer pressão a toda aquela zona que, neste momento, ecologicamente está frágil. É só isso. Eu partilho da mesma opinião da Cristina. O aeroporto no Montijo parece-me também bastante complicado, reserva do Tejo, a escala daqueles lugares, Alcochete, Rosário, por aí fora, também são escalas muito domésticas, muito humanas também, e isso deixa-me também bastante desconfortável. É inevitável um novo aeroporto, não sabemos onde, não sei se o Montijo, não estudei esse assunto, não sei se o Montijo de facto é o melhor sítio, é próximo da cidade, não sei o que é que vai acontecer ao Parque das Nações, se calhar vão ser as infraestruturas. Estou eu agora aqui a radicalizar e a provocar um bocadinho. Do aeroporto, mas que o nosso aeroporto também está esgotado, está esgotado e é perigoso também. E, portanto, não sei, de facto, o sítio vai ser complicado. Por várias razões, de facto, destas que já a proximidade à cidade e estas realidades muito que eu considero
de facto, complicadas. É um problema para mim muito complicado de falar sobre ele. Já tem uma escala de atuação de tal maneira grande, a nível nacional, territorial, a nível urbano também, da cidade de Lisboa, a nível regional, que, por um lado, há uma questão que eu acho que é importante. É indiferente qual é a localização do aeroporto. Quer dizer, o aeroporto é uma coisa de tal ordem de importância que se está mais 30 km para cima, mais 80 km para baixo, é indiferente, não interessa nada. E, portanto, acho que isso é uma oportunidade para escolher o melhor sítio de todos, não é? E se há riscos ecológicos, não deveria existir. Ora, eu não sei quais são, não estudei, não sei, é uma escala que eu não consigo abarcar. Em relação ao que vai ter de consequências para a Expo em si, não estou nada preocupado, acho que não vai ter consequências nenhumas. As pessoas da Expo têm o aeroporto muito perto, eu tenho mais perto, a mim não muda nada a minha vida. Por acaso vou a pé para o aeroporto quando tenho de ir, é porreiro. Acho que as pessoas vão a pé até ao táxi, vão a pé até ao autocarro, ninguém vai a pé até ao aeroporto, eu vou. E portanto, nesse aspecto é bestial, é uma centralidade, a minha casa é mais central de Lisboa, mas tanto seria central de Lisboa se ali ao pé do aeroporto, como se o aeroporto tivesse, porque em vez de ir a pé, ia de carro, ou ia de metro, ou ia de outra coisa qualquer, acho que isso tudo vai ser resolvido. E, portanto, o aeroporto é claramente um problema, como a Cristina estava a pôr. É um problema, se for, se for contraproducente ecologicamente, é um problema. Mas, de resto, só vejo mais-valias em ter aeroportos longe da cidade, suficientemente perto para ter lá um comboio de alta velocidade, o que é que seja, um táxi, um Uber voador, não quer saber, um gajo já de chegar ao aeroporto e, portanto, isso vai estar resolvido. O que eu acho que é interessante no aeroporto é, e se tiramos o aeroporto dali, o que é que acontece? Não é? O que é que acontece à segunda circular? O que é que acontece ao outro lado do aeroporto? Eu vou poder andar de triciclo nas pistas de avião com os miúdos? Ou pelo contrário, vai haver ali uma nova Alta de Lisboa, que é uma intervenção urbana inacreditavelmente interessante. Foi fantástico isso que fizeram das pistas que estavam no meio da cidade e mesmo as antigas. Não faço ideia do que vai acontecer no aeroporto, mas é isso que é interessante pensar, não é? Tanto, acho que, aliás, é fundamental que a sociedade tenha consciência de que o aeroporto está a ser uma operação bem feita, pronto, mas eu não tenho capacidade para esclarecer a sociedade. A questão é, já terei capacidade para discutir o que é que acontece ao anterior aeroporto, a esses terrenos inacreditáveis. Falaremos outra vez de especulação imobiliária, falaremos outra vez do urbanismo, falaremos da segunda circular. Para mim é uma das questões, é como é que a cidade... O que aconteceu à Expo, com as vias à volta, aconteceu a Lisboa com a segunda circular. E, portanto, como é que a segunda circular... Como é que nós nos conseguimos desenvencilhar da segunda circular? Ainda não conseguimos. Eu, na minha opinião, ainda não nos conseguimos desenvencilhar bem da segunda circular. E, portanto, se na segunda circular a opinião o resultado foi esse, essa experiência estava feita, porque é que fomos replicar isso na Expo a uma escala mais pequena? Se calhar não é mal. Que se calhar não é mau criar este micro... Não vamos falar de gueto, porque é demasiado forte. Mas este gueto, pronto. Se calhar este gueto tem propósitos bem definidos e que se calhar são úteis para essa especulação imobiliária. Na minha perspectiva são menos úteis para uma questão urbanística. Mas não é nada mal para quem vai investir não sei quantos milhões num apartamento que Moscavide esteja um bocadinho mais longe. Porque de facto Moscavide não é tão agradável. Para mim porque é um restaurante porreiro, as pessoas são simpáticas, lá estamos a falar da microescala outra vez e da cidade verdadeira. Moscavide é uma cidade que funciona muito bem. Exatamente. Muito bem. Agora, não tem bom aspecto, não é? E a Expo tem que ter bom aspecto. E se nós falarmos de Moscavide comparando com os Olivais, mil vezes eu morava em Moscavide. Embora tivesse uma vista muito mais porreira, um apartamento muito melhor nos Olivais. Mas quer dizer... há uma forma de viver a cidade e uma forma de viver a privacidade, digamos assim, que são distintas. É claro que a privacidade também é importante, é muito importante. Aliás, é isso que se paga ultimamente. Em última análise, é isso que se paga, não é? Paga-se pela privacidade que se tem dentro da cidade. Mas depois paga-se para se estar na cidade e para se viver a cidade, não é? Mas como é que se quer viver? Há pessoas que gostam mais de estacionar o carro na garagem, não ligar aos vizinhos, ir embora para o trabalho, que é no Tagus Park, não é?
vão viver ali para o meu bairro, que é numa casa com um jardim, nem é jardim, é desperdício de mármore, não interessa, mas estão ali o carro estacionado, está porreiro, ninguém vai roubar o meu carro e depois vou para o Tagus Park. E vou em contraciclo dos outros tipos, por acaso ali não vai, mas poderia ir, portanto, há lógicas, todas as pessoas têm a sua maneira de ver a cidade, e há lógicas de ver a cidade. A minha maneira é muito mais próxima da de Moscavide do que da dos Olivais, digamos assim. E acho que essa é interessante, porque Moscavide é mais próximo da Baixa, e acho que a Baixa é que funciona bem bem. A Baixa e a expansão toda que chegou até Alvalade. Aliás, é interessante, ou não, que eu acho que o último grande urbanista foi o Salazar. Esse é que fez projetos porreiros. Agora, eu sou anti-Salazar. Aliás, o que ele fez ali no bairro da Encarnação não está muito bem feito. E é uma coisa muito da imagem da aldeiazinha portuguesa. Aquelas coisas, e essa imagem dominou tudo até um ponto... É que aquilo não funciona, pronto, porque era mais importante essa imagem da simbologia do regime do que a própria cidade. Ao mesmo tempo que aquilo foi feito, é uma coisa... Nós estamos a fazer alguns projetos ali e tal. Ao mesmo tempo que aquilo foi feito, e é interessante isto perceber, aquilo é uma cidade de jardim, ou era feito com essa intencionalidade, e ao mesmo tempo que estava a ser feito aquilo, estavam-se a fazer outras casas de jardim, ou estava-se a pensar de outra forma. 10 anos antes, deixa eu ver se me engano, mas estávamos a fazer, o Corbusier estava a fazer a Vila Savoie, não é? Aquele americano, o Frank Lloyd Wright, estava a fazer coisa em cima das cascatas. Havia outra porreira, o Mies estava a fazer o pavilhão de Barcelona. E esses gajos todos estavam a fazer isto e nós estávamos a fazer casinhas portuguesas. Pronto, e isso estava na altura a ser muito mais importante do que pensar na cidade, certo? E de facto pensou-se na cidade de uma maneira que deixou de funcionar muito rapidamente e que agora não funciona. Pronto. E que agora não funciona, quer dizer, funciona para alguns tipos de vida que eu não acho que sejam os mais urbanos, digamos assim. E, portanto, para mim, é sempre isso que está primeiro. Da macroescala para a pequena escala, como é que nós vamos viver no país primeiro, ou na Europa primeiro, e depois no país, e depois na região, e depois na cidade, e depois neste bairro em particular. E depois é que está a imagem da cidade, aquilo que os arquitetos fazem no final da casa de banho, quer dizer, a esta escala fica muito reduzida. Portanto, eu prefiro pensar nas coisas de fora para dentro e acho que primeiro está esta qualidade de vida, a forma como as pessoas vivem. Já estou a baralhar tudo, mas há aqui várias questões. O novo aeroporto terá pelo menos a aliciante de ver o arquiteto João Queiroz e Lima ir a pé até o Montijo. Vamos tentar. E abrir uma pizzaria. Uma pizzaria. Eu, antes de terminar, convido-vos a uma reflexão, uma, duas perguntas também, se calhar, rápidas. Arquiteto Alexandre Burmester, o gueto foi aqui muito falado, eu não sei se tem algo que queira partilhar connosco. Eu não chamei a isto do gueto. Mas disse que aquilo está um bocado que é que ficar. É um bocado fechado. Mas realmente, esclarecer melhor. Obrigado. E esclarecendo melhor o que estava a dizer, se calhar faz falta à Expo, o Parque das Nações, não percebi o que é que se chama aquilo, um bairro de lata. Aquilo que tem à volta e que lá não tem e que nunca vai ter, porque não se desenha, não se projeta e não se desenha. E a diversidade é absolutamente necessário em qualquer parte da cidade. Eu sou completamente contra os bairros sociais, é outra forma de fazer gueto, não deviam ser feitos. A habitação social deve ser misturada pela cidade de fora, não deve ser criados olivais, ou lá como é que se chamam essas coisas esquisitas, maçamás, caçães, que é uma coisa de fugir. Não se deveria nunca ter feito isso. Se calhar o Salazar, que era muito bom urbanista, fez umas casinhas, até são engraçadas, e tem aquela pequena escala de se poderem alterar. A maioria desses bairros hoje em dia são de classe média e até alta, e não é só pelo país fora. E ainda para falar no Salazar, eu não sou salazarista, não sou nada, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, sou mais para baixo. O Salazar, e no tempo de Salazar, fez trabalho de urbanismo fantástico, principalmente em Angola, em Moçambique, tem cidades fantásticas com excelentes exemplos. Mas isto são à parte.
E, portanto, a guetificação, para voltar à palavra do gueto, que não é gueto nenhum, mas é a tal situação de não as coisas serem ou demasiado planeadas ou muito desenhadas, mas não serem inclusivas de muitas coisas que se passam na cidade e que lá não tem, naturalmente não tem. Só agora gostaria de dar uma palavrinha sobre o aeroporto. É que o aeroporto, ou é preciso ou não é preciso. Quando se faz um aeroporto, não adianta ver com a conversa do ambiente, porque assim, aquilo é antiambiental. Ou tem ou não tem. Tem a mesma coisa que dizer assim, olha, é preciso tratar os resíduos, então vamos pôr latas, latinhas, latonas de lixo pela cidade inteira. A poluição do lixo está mais ou menos resolvida. A poluição visual é uma coisa desastrosa e, portanto, resolve-se. Umas coisas não se resolvem outras. E o aeroporto acho que é fundamental, que vai ter que ser feito, e onde é que ele vai ser feito, não haja muita dúvida que é para aí mesmo, porque já estão os estudos feitos, os projetos feitos, e o outro aeroporto vai continuar a existir à mesmo, e não vai ser transformado tão cedo, nem nada que se pareça. Vamos ter o de Beja, se calhar um em Fátima. Mas um dia destes, alguém vai fazer com que o avião, em vez de pousar em pista, pousa ao contrário, e a gente faz uma pista lá em cima de casa. E, portanto, estas coisas mudam e vão-se alterando e, se calhar, são diferentes daqui a pouco tempo. Outro dia estive num congresso de transportes que me pediram para ir para lá falar, eu também me perguntei para aqui, eu não sei, não percebo nada de transporte, mas... E discute-se exatamente os fluxos nas cidades, os transportes, e essas coisas estão todas hoje em dia a serem reequacionadas. Há muita gente a pensar no carro elétrico como se fosse futuro, mas enfim, um dia destes vão ficar sem eletricidade e acabou o futuro. Há muitas outras soluções. Bom, mas isto era só uma parte. Eu não sei o que é de fazer perguntas, já se falou de tantas coisas. A pergunta que eu faço é onde é que é o almoço? Estou a brincar. Queria agradecer pelas vossas intervenções, acho que foram interessantíssimas. Tenho aqui uma questão que não foi abordada, que é o Pavilhão de Portugal, que soube-se há cerca de um mês que vai sofrer um projeto de requalificação de cerca de 9 milhões de euros e que vai passar a ser um centro de exposições e de conferências. E isto vem um bocadinho na lógica de que estamos a falar, da arquitetura tem que ser vivida, não é? E esta arquitetura, este projeto teve já prémios que nunca mais acabam, não é? Mas realmente o que acontece é que não está a ser vivida corretamente, só parte dela, para a praça. E queria saber um bocadinho a opinião, o que é que acham? Acham que realmente este centro de exposições é necessário? Será que poderíamos ter outro programa que fosse mais humano? Uma biblioteca, não sei, queria perceber um bocadinho aquilo que vocês sentem em relação a isto, porque, da minha opinião, acho que não seria mais apropriado um centro de exposições com uma fila ao lado, que tem espaço, e com tantos centros de exposições que temos em Lisboa, acho que não seria o mais indicado. Queria saber um bocadinho a opinião sobre este assunto. Obrigada. Eu não sei exatamente neste bairro da Expo o que é que poderá fazer mais falta a este bairro, não é? Que está bastante equipado. Realmente um espaço museológico é diferente de do pavilhão da FIL. Não sei, isto vai ser, estavas a dizer que é para a Universidade de Segui. Basicamente é assim. A Universidade de Lisboa dispunha do Palácio que é ali, ajudem-me, ao pé da Junqueira, sim senhora. E houve uma permuta com a Câmara e, neste momento, quem tem o pavilhão de Portugal é a Universidade de Lisboa. Portanto, quando nós falamos em exposições, na realidade aquilo vai ser um centro de investigação. Felizmente, quem está a fazer o projeto é o CISA e, portanto, aquilo é, no fundo, o edifício da Universidade de Lisboa. Em contrapartida, o Palácio Burné foi entregue à Câmara. E a grande pergunta será o que é que vai acontecer ao Palácio Burné. Estou mais preocupada com isso. E sobretudo porque, não sei se algum de vocês andou lá nas aulas, mas aquele palácio é fabuloso e, portanto, esse é o que vai servir de especulação imobiliária, queremos nós, não é?
Portanto, relativamente ao pavilhão de Portugal, eu achei bem, porque no fundo vai ser, é uma universidade que vai ter aquele edifício e obviamente que é um bocadinho trazer saber internacional e conjugar ali, vai ser um centro, quanto a mim. Portanto, acho que poderá ter essa mais-valia, vamos ver. É otimista, mas veremos ver o que é que será no futuro. Já está respondido. A mim faz-me um bocadinho de confusão quando a Expo tem imensos equipamentos, demasiados equipamentos, numa extensão pequena para tantos equipamentos. Sendo um centro de investigação, acho fantástico. Não. Sempre vai ter aquela coisa de estar 24 horas e tinham falado. Olha, agora já estás a falar. Eu não sei. A universidade está agora a ser construído, o técnico está a fazer um centro no Arco Cego para estar 24 horas naturalmente, e agora também temos um campo grande com pequenos espaços. Sim, telescópio, exatamente. Mas realmente era importante aqui nesta zona, se calhar, ter esse mais-valia, ter um espaço aberto. Trazer a universidade para aqui faz todo sentido, não é? Agora, deixa-me só dizer uma coisa, eu lamento a quantidade de anos que o pavilhão de Portugal tem fechado. Acho inacreditável até. Eu tenho uma opinião muito particular em relação ao pavilhão de Portugal. Eu acho que devia ser uma pizzaria, cara. Pois claro! Do Avilés. Eu acho que o pavilhão de Portugal é uma coisa muito gira, porque tem uma pala porreira, pá. E atrás há um edifício. E, portanto, os edifícios deviam ter coisas lá dentro. E deviam, nestes sítios, ser edifícios públicos. É que a pala a pala do pavilhão de Portugal não é uma pala, é um buraco negro. O pavilhão de Portugal é pala e qualquer coisa, que não sabemos nunca bem o que é. Mas a arquitetura tem isto. A arquitetura é feita, às vezes, e no caso da Expo aconteceu em alguns casos, este é o mais emblemático, porque é um edifício muito bem desenhado, não é? Muito bonito, que vale a pena ter uma função e que não tem, porque me parece que não... como é que eu ia dizer isto? Porque o propósito do edifício não foi bem definido. E esse é que é o problema para mim sempre. Porque é que nós vamos fazer qualquer coisa? Foi bem resolvido neste caso, muito bem resolvido pelo CISA, porque de facto percebeu a questão pública do edifício e fez uma pala inacreditável. Que toda a gente vê e que recebe esses prémios todos, porque o resto do edifício não tem propósito. Podemos encontrar o propósito que quisermos. Eu preferia, não percebo nada de investigação, preferia lá comer uma pizza. Pá, claramente. Mas tu podes comer uma pizza, porque de certeza que vais comer uma pizza e vais investigar na mesma. Pronto, há de haver ali uma cafeteria com umas pizzazinhas. Se houver pizzas para mim está porreiro. Isso, como é lógico. Até alberga as tendas do Festival da Canção, qual é o problema? O Festival Internacional da Canção alberga tudo. Eu acho que é um edifício que recebeu a determinada altura... Debaixo da pala. Eu acho que é um edifício que recebeu a determinada altura uma carga simbólica tão forte que nada conseguia funcionar lá dentro. Acho que é mais isso. Não, eu acho que se calhar não havia um interesse político para que as coisas funcionassem. Mas a mim o que me interessa mais, e estamos a falar hoje tanto no fundo o que é que será a Expo, o que não será, o que eu acredito é que se os edifícios tiverem no seu DNA a possibilidade de se irem regenerando ao longo das gerações, estamos bem. Portanto, felizmente que o pavilhão de Portugal teve fechado, mas tem no seu DNA essa possibilidade que agora vai ser um edifício de uma universidade. Quem sabe daqui a uns anos será uma pizzaria. Mas o que interessa é que tenha essa capacidade. E, portanto, aquilo que, se calhar, o que poderemos pensar é se os edifícios que neste momento são residências, mais esses, na Expo, terão todos eles essa possibilidade. Vocês Eu não discordo imaginam com isso. o gosto Acho que não tem que todos. foi para o construir Não, aqui estou a perguntar, em grande colaboração com a Roca, promover este encontro, mais do que propriamente conferências, um conjunto de conversas fantásticas. Para nós, para o construir, foi um gosto imenso ter-vos aqui e ouvir-vos, e também ao arquiteto Alexandre Burmesser e ao arquiteto Nuno Malheiro da Silva, que já saiu. Mas obrigado por terem vindo, por terem aceito este convite, e o almoço será servido no piso 0. Obrigado a todos.